tarde a todos. Quero agradecer inicialmente ao Muratori, ao George, aí pelo Instituto de Automação, ter nos oportunizado conversarmos sobre esse tema que eu vou apresentar agora. Quero agradecer aí a presença do Ricardo, do Caio e das pessoas que estiverem se conectando neste momento. Eu vou abrir aqui a nossa apresentação para não perdermos o que havíamos planejado. Então, o tema nosso de hoje é mercado audiovisual corporativo, oportunidades e habilidades requeridas. Deixa eu só. Aqui um resumo dos tópicos que queremos abordar. Serei breve, para não cansar vocês aí, né? Então, vamos trazer a nossa formação, a nossa experiência, o porquê de trazer esse assunto e atuar neste mercado, as oportunidades, habilidades requeridas, como se capacitar e o nosso contato, caso possamos ser úteis em algo. Então, a nossa formação, para aqueles que não me conhecem, né, é engenharia elétrica, também tivemos pós-graduação em gestão de projetos, engenharia clínica, atuamos profissionalmente nesse mercado desde 1997 e quando iniciamos foi no mercado Pro, fazendo projetos, instalações em sistemas de sonorização em hospitais, shoppings, trios elétricos, boates, restaurantes, antes de irmos para o braço do residencial. Então, a nossa vivência iniciou-se como empresa no corporativo, porque eu já atuava nesse segmento antes, e apesar de muitos me conhecerem mais no residencial, mas o corporativo foi a nossa escola primeira. E a nossa empresa, que é a Concept Plan, é uma empresa de engenharia consultiva. Nós fazemos projetos, vendemos e instalamos sistemas para o segmento corporativo e também residencial. E também prestamos consultoria, mentorias para aqueles integradores que às vezes possuem necessidade de fazer alguma solução que não dominam nesse segmento. A gente tem vários é, clientes que são integradores, que já ajudamos a planejar as soluções, eles comprando e vendendo, e deu super certo. Bom, então, por que atuar nesse mercado? Por que essa proposta desse tema, uma vez que nós estamos aqui dentro da casa conectada, que os tópicos têm sido mais voltados para a integração de sistemas residenciais, mas estamos nos permitindo trazer reflexões em torno desse mercado, porque normalmente aqueles que atuam no mercado residencial acabam, em algum momento, também sendo demandados para o mercado corporativo. E, e a linguagem técnica, tanto de projetos quanto de conexões, de configuração de equipamentos, até mesmo de montagem de cabos, é muito diferente do corporativo do que nós fazemos no residencial. Então é muito difícil alguém que está só acostumado com residencial e não fez uma capacitação conseguir fazer algo bem elaborado no corporativo. E vice-versa. Às vezes a pessoa domina muito o mercado corporativo, faz shows, eh, faz soluções técnicas, né? Desenvolvem soluções técnicas para grandes eventos de grande complexidade, mas quando vai para o residencial, na hora que chega ali no receiver, no home theater, não tem elementos para poder fazer as configurações. Então, são linguagens diferentes. Então, esse mercado ele acaba permitindo que, seja você de forma autônoma, como um profissional, pessoa física, mesmo que você não tenha empresa, se você se propor, você pode se tornar um consultor, um projetista, um instalador. Existe uma demanda de mão de obra de qualidade nesse setor que não é suprida. Programador,
Você tem vários sistemas a serem programados, não só na parte de automação, mas também de matrizes de áudios, módulos DSP, módulos, questões ali para broadcasting. Então, isso tudo exige conhecimentos e as pessoas que se especializam em algum software para ou em algum equipamento, ele acaba tendo uma boa demanda. Então, não vamos enxergar esse mercado, na hora que eu falo programador, tão somente um programador de um sistema de um controlador de automação. E também é necessário uma venda especializada. Então, quem vai atuar como vendedor junto aos distribuidores, aos canais de venda, precisa entender o que está falando. É uma venda técnica. Então, a pessoa tendo conhecimento técnico, ela também acaba se posicionando. Então, existe um caminho a ser trilhado como pessoa física e, se, e também tem como ampliar a atuação da sua empresa se você já é um integrador, já atua no mercado residencial, já está mais fácil ainda de você acessar também os fornecedores do mercado corporativo, fazer cadastros e também começar a propor soluções nessa área, do residencial para o corporativo, agregando soluções em bares, restaurantes, auditórios, teatros, salas de conferências, salas de reuniões, igrejas, sistemas de aviso, digital signage. Então, isso são alguns dos mercados que é possível atuar. E olha que nós nem estamos falando do mercado de áudio ao vivo, de locação, de mapping, né, de projeção mapeada e várias outras oportunidades que esse mercado também, quando vai para eventos ao vivo, oportuniza. Estamos falando mais ali de instalações fixas mesmo. Então, é um mercado bem amplo de atuação que, uma vez se capacitando, vai abrir novos horizontes aí de possibilidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos de possibilidades de atuação, dos mais simples ao mais complexos. Logicamente, alguns de vocês já conhecem essas soluções, e para aqueles que já conhecem, peço licença e paciência para a gente poder comentar para aqueles que ainda não conhecem, mas tem alguns aqui que talvez sejam novidades para aqueles mesmos que já atuam no mercado corporativo, parcialmente. Então, um dos sistemas mais simples para atuar, mas que ainda também traz muitas dúvidas, isso tudo que eu estou falando com vocês é baseado, inclusive, nas consultorias, nas mentorias que nós damos para integradores que nos ligam, que atuam no residencial e chegam a essas oportunidades e não sabem qual caminho, como fazer, como dar a solução, porque os equipamentos que precisam não estão normalmente naqueles fornecedores tradicionais do residencial. Então, uma situação mais simples é um sistema que a gente chama de som ambiente, mas que o nome correto é um sistema de anúncio e do inglês BGM, né, que é de Background Music Systems. É aquela situação que você tem de um hotel, de um restaurante, de um shopping, você precisa distribuir música e também fazer anúncios. E isso pode ser de forma setorizada ou não. E o sistema mais simples começa com um sistema analógico. Eu vou colocar aqui o apontador a laser. Vocês enxergam aí, né? Possivelmente a bolinha vermelha. Então, o que que nós temos aqui, ó? É um sistema que tem um microfone, um Bose neck, né? Pescoço de ganso. Ele é analógico e daqui para cá é um cabinho de áudio que é de microfone tradicional, de 3 vias, a gente chama de conexão balanceada. Existe um motivo de ser 3 vias, né? Para dar maior imunidade. Esse microfone, normalmente, ele é alimentado pelo próprio cabo do microfone através de uma alimentação que é chamada de phantom power, né? Alimentação fantasma, porque esse microfone costuma ser capacitivo e precisa dessa alimentação vindo do mixer.
Aqui nós temos um que poderíamos chamar de um amplificador integrado, ele é ao mesmo tempo mixer e também amplificador de quatro zonas. Na zona um tem aqui, ó, cornetas, que pode ser uma área de estacionamento, uma zona 2 com caixas acústicas de teto, uma zona 3 com caixas acústicas de teto, e aqui atenuadores, sendo por subsegmento, uma outra zona com caixas pendentes. Qual que é a diferença de para um sistema desse para um tradicional residencial? É que ali na residência você tem lá um receiver que vai fazer um zona 2 e vai ligar duas a quatro caixas acústicas e vai fazer o casamento de impedância, né? Ligando ali duas caixas de som em paralelo, ou quando tem quatro, fazendo uma associação mista, né? Série paralelo, para respeitar aquela impedância mínima ali de 4 ohms, que é o que os receivers residenciais trabalham. Mas aqui onde você tem que às vezes ter 20, 30 caixas de som, e às vezes uma caixa está lá 50, 60, 80, às vezes até 100 metros de distância da central, já não dá para fazer dessa forma, né? Esse casamento de impedância manobrando cabos. E aí entra algo que é muito antigo esse sistema, inclusive os primeiros cinemas usaram essa tecnologia, que a gente chama de linha de tensão constante, linha de 70 volts, quando surgiu o áudio no cinema, monofônico ainda, era essa linha de 70 volts que era utilizada. Então, o que que ela faz? Ela joga uma tensão de aproximadamente 70 volts na linha, você usa um único cabo como barramento principal e sai pendurando um monte de caixas que tem, por sua vez, um transformadorzinho lá dentro que vai extrair uma determinada potência do amplificador. O segredo aqui é que a quantidade de caixas com o tap do transformador aqui não ultrapasse a potência de saída do amplificador, que é um amplificador especial para a linha de 70 volts. Então, se você tem uma saída aqui de 100 watts por canal, você poderia colocar no máximo 10 caixas com tap de 10 watts ou 20 caixas com tap de 5 watts, ou seja, a regra é não, ó, já estou dando uma consultoria aqui para quem está assistindo a gente. A regra é não ultrapasse, somando a potência que você está extraindo pelo tap, a potência do amplificador. Então não tem que ficar preocupado com casamento de impedância. E outra coisa, nessa linha de 70 volts, a impedância de saída aqui é alta, às vezes é na faixa de 50 ohms, diferente, né, quando você está trabalhando residencial com 8, com 4. Então, no que a gente eleva a impedância de saída, nós podemos ter cabos mais longos, trabalhando em grandes distâncias com menores perdas. Então, é comum você ter a última caixa lá a 100 metros de distância tocando com a mesma intensidade ou com pequenas variações da intensidade da caixa que está aqui a 1 metro, 10 metros do amplificador. Lá fora também é muito usual, além da linha de 70, usar também a linha de 100 volts. O que muda é só a configuração do amplificador aqui. Alguns, inclusive, te dão as duas opções. Aqui é uma caixa decente, que ela responde bem, né? É uma caixa coaxial, e ela já tem vários taps dentro dela. Aqui eu dei um zoom. Então você pode trabalhar com essa caixa, que tem inclusive o back cam, né? Ela é fechada na traseira dela, com 8 ohms. Ela vira uma caixa de linha direta, que normalmente a gente está acostumado a trabalhar. Ela pode ser usada dessa forma também, mas a gente pode trabalhar ela com tensão de 70 ou de 100 volts. Se eu for trabalhar com linha de 70 volts, aí eu posso movimentar o tap para extrair 3,8 watts do amplificador, ou 7,5, 15, 30, até 60 watts eu posso extrair desse amplificador. E se for em linha de 100 volts, na hora que eu girar esse tap para cá, ele vai estar puxando 7,5, 15, 20, 60 watts. Aí eu já não vou poder usar em linha de 100 volts esse último tap, porque senão vai dar problema, né? Mas vejam que é algo muito simples. Basta configurar, então, passar um barramento, um único cabo, normalmente cabo de 2,5 milímetros quadrados já atende, e sair pendurando todo mundo.
Bom, eu acabei quase que dando aqui uma aula de Lean de 70, né? Era só para comentar e eu me empolgo e peço desculpas, então, da gente ter tomado tanto tempo de vocês aí nesse slide. Vamos adiante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se o momento é agora ou se deixa mais para o final, mas vocês vão, o Zé vai orientando a gente aí nesse sentido e o George. Bom, ainda temos uma variação dessa parte de anúncios e BGM já com sistemas digitais. Aí muda de figura, porque agora, em vez daquele amplificadorzinho analógico, um microfone lá com cabo de microfone tradicional, que aqui a gente pode ir no máximo até 40 metros de distância, tá? Quando nós vamos aqui para o sistema digital, aí nós vamos usar cabo de rede. Então, o microfone vai ligar num switch PoE, a alimentação vai ser PoE. Vamos poder levar até 100 metros de distância. Se precisar ir mais longe, vamos colocar outro switch. Aí é configuração de rede tradicional. Vamos colocar aqui agora, ó, uma matriz de áudio digital que normalmente é batizado com o nome de DSP, que o DSP é abreviação de Digital Signage Processing. Então, um processador de áudio digital, ele é uma espécie de mesa de som digital, matriz de áudio. Então, a gente pode configurar ele para ser o que nós quisermos. Pode ser uma mesa de som, pode ser uma central multi-room, igual a gente tem para áudio residencial, e a gente vai ter que programar via software. Então, por isso que eu falei lá atrás que tem mercado para programadores, porque aqui você precisa fazer um curso com o fabricante, entender. Agora, não basta saber programar. Ah, como é que eu descarrego a programação? Como é que eu salvo? Como é que eu vinculo um teclado? Você precisa entender os parâmetros que estão lá dentro. O que que é gate? O que que é compressor? O que que é uma equalização paramétrica? O que que é uma mandada auxiliar? Que são recursos que normalmente uma mesa de som de áudio profissional tem e que está aqui em diagrama em blocos aqui dentro para você ir montando. Então, eu vejo que a grande dificuldade dos integradores é que, por mais que ele compre isso aqui e tenha acesso à programação, ele não sabe o que fazer com os bloquinhos, porque ele não sabe a funcionalidade de cada componente que a gente chama de controle dinâmico de áudio desses. Ah, então, a dificuldade maior é entender o que que significa cada bloquinho desse. Bom, aqui no caso dessa matriz, ela não tem amplificação, ela tem 8 entradas, 8 saídas, e nesse modelo aqui, que é da Yamaha, é um processador. E ele tem também um barramento de cabo Cat5 ou Cat6, ó, que você pode ligar keypads, eles vão fazendo daisy chain aqui, e ele tem um ID, cada um deles. E aí você pode, nesse ambiente aqui, ó, ambiente um, 2 e 3, você pode configurar o que cada botãozinho desse vai ser, se é para multi, para selecionar a entrada auxiliar, se é para disparar alguma música. Ele tem um memory card aqui que você pode deixar coisas gravadas, disparar horário ou não. O controle de volume é digital, né? Então você pode selecionar aqui para poder fazer essa zona, o volume dela. Tem keypads que são de 4 botões de volume, então você pode setorizar, controlar 4 ambientes. E aqui está o amplificador, que também recebe a informação por IP. O protocolo que a gente utiliza normalmente para comunicar em sistemas profissionais essas informações chama protocolo DANTE. Depois, quem quiser pesquisar aí, é o protocolo hoje mais utilizado. Ele substituiu o CobraNet, vários outros protocolos mais antigos, e ele praticamente se tornou universal e ele roda IP, podendo fazer até 512 canais de áudio trafegando entre equipamentos. E aí você pode estar com o equipamento num edifício, de um hotel, lá no rack de TI, e ter um amplificador desse lá no outro prédio, lá longe, e as caixas de som sendo ligadas aqui, você comunicando a matriz de áudio com esse cara via cabo de rede por IP, através da rede do próprio hotel, por exemplo.
né? Estou citando projetos que são usuais que a gente faz no dia a dia com essa configuração aí. Eu vi aqui que parece que alguém escreveu alguma coisa no chat, não sei se você acha que é o momento de comentar alguma coisa, Zé, ou seguimos? É necessário parar ou vamos adiante? Só um minuto, não sei se é, alguém fez pergunta. Alguém fez pergunta ou só colocou boa tarde? É, Eu vi ali, acho que ah, não, estão dizendo que você é a maior autoridade de áudio e vídeo do Brasil. Ah, não, Tá? aí agora me deixou em maus Ô, lençóis, ô, porque se a maior ô, Diego, autoridade estiver escutando isso, ô, vai ter Diego, ô, satisfação Diego, comigo. acalma um pouco aí, viu, Diego? Mas É obrigado, meu obrigado. amigo, quem escreveu isso. Eu vou acompanhando e realmente se precisar interromper, eu te aviso, tá? Tá bom, obrigado. Então vamos em frente aqui. Bom, então ali é o sistema mais simples, é esse. Outra oportunidade, salas de reuniões. Então, você tem escritórios de advocacia, escritórios, né, salas de presidência de empresas, de construtoras, de empresas diversas, e esse pessoal tem demanda para poder ter aqui uma conferência, sair áudio, não dá, captar o áudio de forma adequada dessa mesa grande, mandar para o ponto remoto, não ter realimentação, ter um cancelamento de feedback, né, o echo canceller, que se o equipamento não tiver isso, vai ficar realimentando. E então tem demanda para, às vezes você tem vários usuários aqui que quer mandar a imagem para o telão. Então aqui você vai precisar de ter um display que pode ser um monitor profissional. Normalmente a gente não usa televisão tradicional aqui. Aí já é um monitor profissional que ele tem alguns recursos extras de comando, de controle, e até mesmo de cores para podermos utilizar. Às vezes o pessoal quer fazer uma economia e acaba colocando uma televisão convencional, mas não é o mais adequado. Às vezes pode ser um vídeo wall, às vezes pode ser um projetor com tela, às vezes pode ser um painel de LED. Então, na hora que a gente coloca display, você precisa ter conhecimento para colocar aqui algum produto que vá fazer com que a imagem aqui seja entregue de forma adequada. Vai precisar de câmera, se você for usar aqui um sistema de videoconferência, às vezes uma única câmera não será suficiente. Aí você precisa ter uma câmera auxiliar em algum lugar, aí já começa a complicar um pouco, né? Porque com duas câmeras, como é que você faz a gestão disso? Aí você tem que ter nesse sistema o que a gente chama de speaker tracking, que é as câmeras conseguindo seguir a voz de quem está falando. Muitas câmeras hoje já têm inteligência artificial, então se tem uma pessoa só, ela já enquadra aquela única pessoa. Conforme vai chegando mais pessoas, ela muda o zoom e vai enquadrando mais pessoas. Às vezes você tem sistemas com duas câmeras, onde uma fica pegando geral o pessoal e outra focando em quem está falando e fazendo isso de forma automática. Aí já é a parte de videoconferência que é necessário entender bem como é que funciona isso, porque em alguma situação talvez você tenha até que integrar um sistema de áudio externo com a parte de entrada de input de áudio desse sistema de videoconferência. E aí tem algumas soluções que já são integradas, né? Onde você pode ter aqui alguns microfones de teto, inclusive, que já conseguem conversar via protocolo Dante com um DSP de videoconferência, que por sua vez já consegue também fazer com que as câmeras sigam a pessoa que está falando. O microfone enxerga de onde que está vindo o gradiente de pressão de áudio e já foca a câmera para cá. Então, nós temos aí alguns fabricantes, né, que têm esse tipo de solução. Não é barato, mas para saber que existe. Então, a parte de microfones, não precisamos utilizar só os microfones ali do sistema de videoconferência, temos como vários fabricantes fazendo isso externo. Também temos demanda de apresentação wireless, para que o notebook mande a informação para lá sem ficar colocando cabo HDMI.
Então, existem também algumas soluções desse tipo para não termos que ficar trabalhando com cabos aqui e poluindo a mesa. Já existem soluções bem robustas que podem não só mandar apresentação, slides, mas também vídeo e sem ficar travando. Então, é bem legal saber que existe isso. A parte de controle, aí já teria que ter uma parte de automação, realmente, para poder comandar isso aqui tudo com um único toque de botão. Normalmente põe um keypad aqui, que já dispara a cena do que se deseja. Sistema de agendamento, essa telinha que está aqui, ó, às vezes você tem empresas que têm uma demanda muito grande de salas, né? Vai entrar um usuário aqui, vai usar uma hora e as pessoas querem saber se essa sala vai estar ocupada, e se estará até que horas. Então, também existem demandas para colocarmos esses sistemas de agendamento. Quem estiver passando por aqui já sabe se a sala vai estar ocupada, que horas que vai estar disponível e pode fazer o agendamento dela também. Isso parece uma bobagem para a gente, mas quando você pega uma empresa que tem aí 16, 20, 30 salas de reuniões, e isso aqui em São Paulo é uma realidade, se você não tiver um sisteminha desse, vira uma confusão para utilizar as salas. Ah, uma parte que é o universo que é negligenciado é a parte de acústica. Às vezes se investe muito aqui na parte de acabamento e não se investe em nenhum estudo de acústica. Nós tivemos já situações de projetos que não participamos na construção dele, mas depois fomos chamados porque era uma sala de presidência que foi colocado num sistema caríssimo de videoconferência por uma empresa, uma multinacional aqui em São Paulo, e não se conseguia, quem estava no ponto remoto não conseguia entender o que as pessoas aqui estavam falando. E aí não era uma questão de qualidade de equipamento, mas uma questão acústica, que só se resolveu fazendo tratamento acústico. Então, se você planeja isso antes, evita-se grandes dores de cabeça, retrabalhos e frustrações depois. Essa parte de acústica tem algo muito interessante. Como disse, é um universo à parte. Para você entender de acústica, você tem que dedicar uma vida a isso. Então, é muito comum quem é integrador, entende muito de eletrônica, da parte dos equipamentos, entender pouco de acústica. E normalmente quem entende muito de acústica não entende nada da parte de eletrônica. Sempre que vai simular, coloca lá no software, aonde que é a fonte, os speakers, e se é um sistema, qual que é o nível de pressão sonora para simular como que o som vai se comportar. Mas se tiver que ligar um microfone num mixer, num amplificador, não sabe explicar como é que liga. Então, é raro a pessoa que tem conhecimento em eletroacústica, ou seja, que consegue resolver bem a parte eletrônica e entende muito de acústica. São raros os profissionais. É, e é bom não se aventurar, porque a acústica é o seguinte: ou você faz direito ou não faça. Porque se você tivesse que executar corretamente um projeto de acústica aqui, fosse gastar R$ 100.000, você executou errado 10%, esses 10% pode colocar quase tudo a perder, essa má execução, principalmente quando é isolamento acústico. Então é preferível nesse momento, se você não entende de acústica, você não tem que gastar aí 30 anos da sua vida se capacitando, busque um parceiro. Por exemplo, nós da Concept Plan temos projetistas parceiros que têm a sua vivência, a sua vida dedicada a fazer projetos acústicos. E temos também aqui em São Paulo a Ettore, que é uma empresa que executa os projetos acústicos, porque você também precisa de uma mão de obra adequada para fazer a execução dessas placas, desse material acústico. E quando alguém vem nos pedir orientação e é de outro estado, a gente acaba dando dicas de projetistas e de empresas que ele poderá procurar em outros estados. E também uma parte que não podemos negligenciar é a iluminação, que tem que ter um controle aqui.
setorização para que é onde tiver a imagem, né, principalmente se for projetor, não tem um circuito, uma seção de iluminação separado e etc. Então, são disciplinas que o integrador deverá dominar. Logicamente, você não precisa aprender isso tudo da noite para o dia. Comece com aquilo que é o seu nicho que você tem mais acesso e vá depois ampliando o leque para outras áreas. Uma outra situação que parece que é a mesma coisa da sala de reuniões, mas não é, é plenários, que é quando você às vezes tem 20, 30 assentos e você precisa, o pé direito é baixo, você não quer sair colocando um monte de flap aqui e esse telão ou painel de LED aqui está muito distante. Então você tem que colocar monitores para cada pessoa, ou para cada duas pessoas que estão sentadas, tem que colocar microfone Ghost Neck para cada pessoa ou cada dupla que tiver sentada. E aí, imagine se você tiver aqui 20 microfones. Que mixer que você vai colocar aqui para poder mixar 20 microfones? E outra, normalmente são reuniões de sala de conselho de grandes empresas, não pode ter uma pessoa lá operando o som e ficando verificado, deixa eu ver qual o microfone de quem que eu vou abrir. Agora eu vou fechar, vou abrir o do outro. Isso não funciona. E são reuniões sigilosas. Não dá para ficar um operador ali de orelha escutando o que as pessoas estão decidindo aqui. Aí, nesse caso, você precisa de ter um sistema de conferência, que é um pouco diferente daquele sistema lá de sala de reunião menor, que é com videoconferência. Ou você precisa ter um automixer para poder fazer isso, porque conforme as pessoas vão abrindo microfones, ele vai tendo que fazer compensações aqui de ganho para não dar microfonia e até fazer quando a pessoa ligou o microfone, falou e esqueceu de desligar, mas não está falando mais, esses equipamentos têm um recurso chamado gate que ele fecha automaticamente e só quando alguém volta a falar e insere uma certa pressão sonora no microfone que ele volta a abrir automaticamente e deixa o áudio passar para evitar microfonias. Ou então você tem sistemas que ele vai saindo com o cabo aqui, ó, fazendo também daisy chain, um único cabo, cada microfone tem um ID, então em vez de você ter que ter um monte de canais lá no Automixer, ele faz uma espécie de mixagem em cada microfone num único barramento também. Então tem soluções que são próprias para plenários e quando envolve assim uma quantidade muito grande de microfones e não ter que ficar lá com uma console de 48 canais e etc. Então, aqui nesse caso você tem que colocar também display, projeção, câmera, microfones, né, um DSP, amplificador, a apresentação wireless, a parte de controle, a parte de acústica, a parte de iluminação também. O que muda mais aqui é a parte de áudio. E às vezes você tem que ter sistema de votação também, né? Uma outra situação que também é muito solicitada é quando você tem um ambiente que ele deverá ser utilizado ou separado, múltiplos salões, ou de forma integrada. E esse integrado, às vezes, ah, esses dois ambientes juntos e esses dois separados, ou cada um separado, ou os quatro ambientes juntos. Essa solução a gente chama de Room Combiner. E aí também é um DSP, tem alguns DSPs que eles têm esse recurso, que você já deixa pré-configurado algumas opções, né? O modo um que é todo mundo separado, porque aí o microfone que falar aqui, isso aqui é uma zona de áudio, essa é outra zona de áudio, outra e outra. Então você tem quatro zonas de áudio e você tem lá, vamos supor, quatro microfones e quatro entradas de PC. Uma dos cenários é esse: o microfone um e o áudio do computador aqui só sai para o ambiente zona um. Uma outra opção é o áudio do PC um e o microfone um e 2 sair, aí juntar, né, esses dois, o zona um e o zona 2 sem afetar essa outra zona. Então, isso tem que ser um matriciamento, já tem que deixar cenas pré-configuradas
e pode ter também keypad selecionando isso. Aqui um exemplo mais simples, só para a gente entender melhor. Você tem aqui o ambiente 1, ambiente 2, que pode trabalhar independente ou integrados. Aqui tem um parzinho de caixas de som de sobrepor e 8 caixas no teto. Então, aqui é a zona um, esse par de sobrepor, o teto zona 2, aqui no outro ambiente zona 3 e o teto zona 4. Então, você tem 4 canais de amplificação. E aqui na matriz você tem os microfones, pode ser Ghost Neck, pode ser sem fio, uma fonte de programa, que pode ser computador ou qualquer outra coisa, isso jogando nas entradas, nos inputs, e você tem lá os teclados em cada ambiente, já com as configurações para trabalhar modo independente ou integrado. Esse cabinho vai chegar aqui no próprio equipamento, já é configurado o que que vai acontecer quando apertar determinado botão. Essa parte aqui é só de processamento de sinal, que joga para um amplificador de vários canais, que vai poder ter o controle individual, né, independente de cada zona, e já fazendo a integração ou o modo standalone para cada situação dessa. Então, veja, o tempo todo nós estamos falando de DSP, né? É um item importante de aprender a trabalhar com ele e descobrir quem que são os fabricantes que podem ser seu fornecedor. Bom, então aqui nós falamos de algumas oportunidades, nem falei de igreja e outras coisas, principalmente porque a igreja é um mercado com uma concorrência muito complexa, desleal, o pessoal costuma ir muito já direto nas lojas de equipamentos de instrumentos musicais, para resolver tudo no formato tradicional ali, é, mas tem muita demanda, mas eu não cheguei a citar. E também tem os auditórios, e teatros. Que engraçado. Esse slide faltou aqui. Mas aqui tem um exemplo, né, de auditórios e teatros que também vai ter mixers digitais que conversam Dante com aqui o Digital Snake, né, que é a medusa digital. E você vai ligar instrumentos musicais aqui, pode ter o retorno de áudio para o palco, tudo através de um único cabo de rede, evitando agora que tem que fazer aquele monte de soldas que a gente tinha antigamente com as medusas, né, que eram aquelas caixas de conexão de microfone, às vezes de 48 vias, para poder ter a ida lá para a mesa de som e o retorno, tudo analógico. Então, hoje a gente já faz isso aqui tudo digital, com um único cabinho de rede e um outro redundante. E resolve, como dissemos, pode trabalhar até 512 canais de áudio com esse único cabo de rede Cat6, indo até 100 metros de distância. Aqui, esses são projetos que nós participamos aqui do auditório do Mater Dei, que foi com a Live Automação, lá em Belo Horizonte. Aqui foi a Torre Matarazzo, tem até um vídeo nosso, foi com a RSS, com a Lazuli Arquitetura. É, então, são projetos que demandam acústica, iluminação, inclusive, é uma vara de iluminação aqui que ela é motorizada, então demanda questões cênicas. Quando a gente vai trabalhar esse tipo de iluminação, já é um protocolo que é o DMX, né, que vocês conhecem, aí às vezes utilizado em fachadas de prédio, que é o mais utilizado para iluminação cênica e projeções, câmeras PTZ para poder fazer transmissão simultânea, que é uma demanda que está tendo muito hoje, que é o quê? Você ter mini auditórios e ter que fazer transmissão ao vivo, gravação e transmissão. É um mercado que não é tão complexo de você atuar, você precisa ter lá, às vezes, 3 câmeras PTZ, o joystick, e conseguir ter um switch de vídeo para cortar essas câmeras e jogar isso para dentro de um OBS ou de um YouTube e captar o áudio, né, via microfone e do mixer ir para essa mesa, esse switch ou para a placa de áudio. Vou dizer para vocês que hoje é um dos mercados, se alguém tivesse que entrar nesse ramo assim do corporativo, eu indicaria como um dos primeiros lugares para oferecer, por causa do valor agregado, não é tão complexo a solução e agrega muito valor para o cliente final, que hoje quer tudo com transmissão de qualidade, reuniões híbridas, né? Então, é um segmento que tem, eu sugiro fortemente que vocês
tentem se capacitar para atuar nele, que não é tão caro as soluções e tem grande valor agregado, o cliente percebe valor na solução. Bom, então, habilidades requeridas. Ah, nós vamos precisar de um amplo conhecimento técnico, e não só técnico, prático, nesses sistemas. Por que técnico e prático? Porque uma coisa é você aprender no manual, no tutorial, como é que funciona. Outra coisa é você estar em campo, vendo as dificuldades, saber o que funciona, o que dá certo e o que não dá. Ah, aquela caixa de conexão que a gente tinha colocado aqui, pô, toda hora o pessoal dá um chute nela. Então, não era uma boa posição ela ficar aqui. Ah, aquela caixa de som que a gente achou que ia ser bacana, do fabricante que a gente gosta, ela não é uma caixa vertical line array. Então, dá muita microfonia. E esse tipo de situação queima filme. Então era melhor a gente ter colocado um sisteminha, uma coluninha vertical que ela, você pode estar com o microfone na boca da caixa, ela não apita, ela não dá microfonia. Então você começa a ter um sistema mais imune. Então a parte prática, né, você projetou direitinho, mas na prática você vai vendo o que que dá certo, o que que dá errado. Aí é vivência mesmo. Lógico que a gente, quando dá os cursos, as mentorias, a gente já antecipa os problemas por causa da nossa experiência. Mas quem vai fazendo assim pela primeira vez e vai no sistema mais tradicional e tal, vai perceber depois algumas dificuldades. E lógico, esse conhecimento não dá para aprender da noite para o dia. Então, a sugestão é foque naquilo que você tem hoje mais condições de captar. Se você é alguém que está numa comunidade que é religiosa e tem condições de acessar mais o mercado de igrejas, então foque para se capacitar e entregar soluções para igrejas. Ou se você faz parte de uma equipe, de uma associação de pessoal de TI, você é da área de TI e tem mais condições de conversar com esse pessoal, foque em soluções usando o protocolo Dante e soluções por IP de vídeo, parte de videoconferência, que você já conhece o pessoal que tem essa demanda. Ah, você, na sua cidade é uma cidade que é turística e tem muito restaurante, muita demanda de som ao vivo em barzinhos, restaurantes, então se especialize nisso, ou seja, comece por aquilo que você tem mais acesso comercialmente e dali vão surgindo naturalmente as outras demandas. Logicamente, isso tudo não dá para fazer no empirismo e nem para. Pode ser que alguns clientes menores não te exijam uma documentação formal, mas o importante é que você consiga ter um cadastro no CREA, porque vão ser solicitadas aqui as anotações de responsabilidades técnicas. Cláudio, eu não sou engenheiro, não tem ninguém na minha equipe que é engenheiro, então faça parcerias com uma empresa de engenharia, normalmente é um engenheiro eletricista ou um engenheiro de automação e controle, que vai ter condições de assinar. Mas, por favor, o que eu estou sugerindo aqui não é para você achar um engenheiro e falar assim, olha, eu vou querer pagar para você assinar RT e o cara nem sabe o que está acontecendo. Não, não é isso que eu estou sugerindo. Isso não deverá ser feito dessa forma. Busque realmente um engenheiro parceiro para ir na obra, entender o que está sendo feito, participar do projeto, porque ele está assinando algo que ele deverá saber o que, que ele está assinando e ele deverá estar presente na obra. Ah, então, busque esse profissional, busque essa parceria e você também poderá cadastrar a sua empresa no CREA. Você vai precisar de um profissional para registrar sua empresa como uma empresa de engenharia. Esse profissional vai ficar responsável técnico. E aí o profissional emite a RT como responsável técnico e ele coloca lá que a sua empresa está participando com aquele CNPJ daquele projeto. Então, você vai construindo um acervo técnico em cima disso para comprovar as suas competências. Não basta ter o CREA, é importante que você também conheça as normas.
infelizmente, no Brasil, nós não temos tantas normas técnicas quanto a gente gostaria para as melhores práticas de projeto em parte de sistemas audiovisuais. Então, muitas das normas a gente acaba buscando da americana, né, IEC e da ANSI, a American National Standard Institute. A IEC, ela é a International Electrotechnical Commission. Vou citar algumas normas aqui que a gente usa mais no dia a dia, até, algumas até bem recentes. Graças a Deus, aqui na BNT, surgiu a norma de inteligibilidade, que é o quê? É quando você precisa, para poder avisos de emergências, aeroportos, você precisa saber se aquele som que vai ser projetado naquele espaço vai estar inteligível, porque às vezes o som está sendo projetado, as pessoas, ele está chegando, mas você não consegue compreender o que a pessoa está falando, né? Uma baixa inteligibilidade, tem pressão sonora, mas não está inteligível. Existem técnicas para você planejar um sistema inteligível para que possa chegar a mensagem e as pessoas compreenderem o que está sendo falado. No Brasil, mais recentemente foi feita o recentemente é 2018, tá? Antes disso não tinha essa norma, que é a 60268-16, que é justamente a norma de inteligibilidade da fala para você ter transmissão, né, de forma inteligível da mensagem. Então, vejam, foi de 6 anos para cá que foi construída essa norma no Brasil. Antes disso, não se existia uma norma de inteligibilidade. Quando você quer fazer avisos de emergência, a gente usava antes, era a IEC, que era a 60849 de 1998, que era de sistemas para emergência. Então, você precisava projetar um sistema de evacuação, de incêndio, de, de sistema de segurança, para que as pessoas pudessem ser avisadas e por onde que elas devem sair, que está tendo uma pane no prédio, alguma coisa assim. Até 2000, aliás, até hoje a gente não tem essa de emergência, mas a 60268 que eu falei da BNT, até que, de certa forma, ela pode ser utilizada para esse propósito. Mas até então, essa que é a 60849 da IEC é que era que valia para a gente. Você deverá fazer parcerias estratégicas com aquelas pessoas que dominam áreas que você não domina, principalmente de acústica, buscar bons distribuidores no Brasil, né? Não querer ficar trazendo debaixo do braço equipamento lá de fora. É importante você buscar os equipamentos aqui de forma oficial no Brasil e fazer as certificações, os treinamentos junto aos fabricantes. Isso também te dá credibilidade, te dá um suporte Brasil. E hoje nós temos vários distribuidores e fabricantes que vão auxiliar nessas certificações. Por último, é, se você, além de fazer o treinamento dos fabricantes, você pode começar fazendo tutoriais online. Tem alguns que você já vai fazendo e vai conseguindo já ganhar certificações de forma remota. Só que acontece o seguinte, cada fabricante vai ali falar da solução dele, e às vezes você precisa de uma solução mais global, mais holística, de ter que conversar vários sistemas. E o fabricante só vai dar a solução dele. Então, também existe hoje, né, uma condição, uma mentoria que nós, como Concept Plan, além de atuarmos junto aos clientes, a gente também tenta auxiliar projetos junto aí aos integradores e temos desenvolvido também, a gente já fez isso lá atrás com o Instituto da Automação, alguns cursos nessa área corporativa, tentando você até vai achar algumas escolas de áudio e vídeo pro, mas você vai ter que gastar aí 2 anos para fazer o curso lá, para sair fazendo alguma coisa.
Aqui pelo Instituto da Automação, a gente já vai assim, a gente já encurta, a gente já vai naquilo que é o que precisa no dia a dia. Então, inclusive, conversando aqui com o Instituto da Automação, a gente vai voltar a trazer alguns cursos dessa parte corporativa, até a pedidos, né, de alguns integradores, para suprir algumas demandas que são mais urgentes e mais imediatas em projetos corporativos. E principalmente criar essa mentalidade de como que funcionam esses equipamentos. E vamos ter, inclusive, algumas aulas que serão teóricas e outras serão práticas, né, para a gente colocar a mão na massa. E também tem a Vixa, que é a antiga Infocom, o site da Vixa é esse. A VIxa é uma associação que tem uma atuação muito presente, forte no Brasil. O pessoal fala em português, é o Nelson Baumgratz, que é o representante da VIxa Brasil. O Instituto da Automação já fez alguns eventos em parceria com eles. E a VIxa, ela te proporciona, inclusive, um reconhecimento e uma carreira internacional. Por quê? Ela tem lá uma certificação, de especialista, né, em tecnologia audiovisual que você tem que estudar e tem que fazer uma prova, é tudo muito sério, assim, tem que estudar para valer. Infelizmente, o material é todo em inglês, então às vezes a dificuldade nossa nem é técnica, porque às vezes a gente até já sabe, a dificuldade é com a barreira da língua. Não sei se eles também estão fazendo agora na versão espanhol, acho que sim, mas em português me parece que não. Eu estou um pouco desatualizado. Mas vocês entrando no site vai dar todos os caminhos lá. Você obtendo a certificação CTS, você se torna, então, um especialista geral, vamos dizer assim, genérico. E esse certificado, se você quiser fazer uma carreira internacional, eu quero mudar para os Estados Unidos e trabalhar numa empresa audiovisual lá fora. Se você chegar com o certificado CTS e depois que você consegue ele, você tem que ir renovando a pontuação, né, para você ir se atualizando para manter o certificado, senão ele cai depois de um tempo. Então você consegue ter um reconhecimento, uma validação de que você é um profissional competente porque você tem essa certificação. Depois que você fez essa, que é o geral, você pode se especializar, desdobrar, conseguir uma segunda certificação, que é o de design, que é o projetista em sistemas audiovisuais, é, ou o de instalação. Aí você também pode fazer o de instalador. É o cara que vai montar rack, vai configurar. Ou seja, só que para você obter o CTSD ou o CTSI, você já terá que ter obtido antes o CTS, que é essa geral. Você não consegue ir direto para essa ou para essa. Então, primeiro você tem que conquistar essa e depois você pode conquistar, né, desdobra, faz o avançado como projetista ou como instalador. Tem pessoas aqui no Brasil que têm as três, né? Para que estudo, né? Fumiagem, né? Como diz lá em Minas. Esses são os caras, esses é o pessoal que realmente domina. E algumas autarquias, algumas licitações já estão exigindo que a empresa que vá fazer a instalação, a execução dos serviços, tenha profissionais CTS no seu quadro, para poder dar uma filtrada em quem vai ganhar a licitação ali. Então, no dia a dia, a maioria dos clientes não pedem isso, mas é um reconhecimento, é uma forma de você estar habilitado a alçar voos mais altos em licitações e também em uma carreira internacional. Bom, eu encerro por aqui. Convido vocês a entrarem lá no nosso Instagram, a nos visitarem no nosso showroom, que é lá dentro da Etro, na Basílio da Cunha, 369, na Aclimação. Logicamente, eu não fico lá o tempo todo, então, se vocês quiserem ir lá conhecer, terá que fazer um agendamento prévio, senão é bem provável que vocês não vão me encontrar lá. E aqui os nossos telefones de contato, esse é o corporativo, se alguém quiser mandar o WhatsApp, tiver interesse em mentorias ou aprimorar um pouco mais sobre ter alguma
consultoria mais específica em algum projeto, a gente também atua nesse segmento. Obrigado aí pela atenção de vocês e me perdoem se eu ultrapassei muito o tempo programado.